Esta é a quarta obra de Joaquim Kanumba. O que aprendi na prisão, 14 dias de quarentena. Gratidão. Ao Rafael pelo incondicional apoio logístico. Ao meu colega de cela, Bruno, pelos 5.000 kwanzas para o saldo e chip Unitel e por partilhar a sua internet comigo quando mais precisava de avisar a família sobre a minha situação. Posso fazer uma ligação? Esta é a pergunta de todo detido, preso, quando lhe cai a ficha de que acordou do sono e a prisão é de facto uma realidade. Ups! Lembrei-me de que não tinha cartão, chip, local e tão pouco saldo de voz e dados. Por incrível que pareça, consumi os meus últimos minutos de saldo de voz e dados do número de Portugal 10 horas antes, quando estava ainda em território europeu. Leia o próximo tema sobre como tudo começou e terminou. Este livro é somente um pedaço da minha vida que reúne história real, repleta de aprendizado, experiências de vida, lições e ilações e verdades. Como tudo começou? No dia 6 de dezembro de 2021, dirigi-me ao centro de testagem de Covid-19 em Lisboa, localizado no Campo Pequeno. Após 2 horas na fila, chegar a minha vez. Quero teste CPR porque pretendo viajar no dia 8 para Angola, disse. Meu senhor, só temos teste anti-higiênico. Quer? Perguntou-me a enfermeira. Preciso confirmar ao pessoal do CEF, Serviço de Imigração Estrangeiro, se me permitirão embarcar para Luanda com este teste. Saí da fila e depois de alguns telefonemas aos meus amigos que tinham ido a Luanda nos últimos dias e ter consultado o portal do governo de Angola sobre as medidas de entrada e saída no território, ficou provado. Tem de ser mesmo teste CPR, disse. Ok, meu senhor, aqui não temos esses testes e saiba que não é comparticipado, pelo que vai precisar pagar 99 euros na nossa clínica aqui ao lado. Obrigado, respondi. 90 euros? Disse para mim mesmo. Esses gajos só podem estar a gozar comigo, pá. 90 euros? Repeti bem baixinho e terminei com a minha palavra de ordem. Que merda, que merda, que merda. Já não me lembro quantas vezes repeti esta linda frase. Que merda. Caro leitor, 90 euros em Portugal para quem vive de rendimento mínimo nacional é muito dinheiro para ser gasto em apenas um teste. Porque não tencionava gastar os meus 90 euros, fui para os restauradores Baixa de Lisboa, onde havia outro ponto para o efeito e a resposta da enfermeira de plantão foi a mesmíssima. Como deve imaginar, agradeci pela cortesia e em silêncio enquanto caminhava para a estação de metro dizia: que merda, que merda. Que merda, já não me lembro quantas vezes repeti esta oração. O dia estava quase a terminar, fui a correr para a outrora clínica e fiz o teste de 90 euros. Negativo foi o resultado após 24 horas. No dia seguinte fui à televisão gravar o programa Bem-vindos da RTP África, lá onde eu sou comentador. Depois do programa fomos tomar alguns copos no centro de Lisboa. No dia seguinte, depois de ter discutido com a minha namorada na noite anterior, pois havia violado o nosso compromisso de jantar a dois, fiz a mala para a viagem. Sempre que viajo, procuro chegar ao aeroporto 2 horas antes do fecho da porta de embarque, porque tenho experiências horríveis vividas na Itália quando perdi o avião e fui obrigado a comprar outro bilhete e viajar no dia seguinte, porque já não havia voo para Lisboa. Com isso, ter dormido no aeroporto com imenso frio. Como dizia no meu primeiro livro, alguns aprendem somente com a dor. Saí de Lisboa às 16 horas do dia 8 de dezembro. 3 horas depois estava em Paris. Lembro-me de ter comprado no aeroporto de Paris leite quente e pão com chocolate. Estava com muita fome e o lanche do avião a mim, pelo menos, não ajuda. Saímos de Paris às 22 horas do dia 8 e chegamos a Luanda às 6 horas do dia 9 de dezembro de 2021. Era uma quinta-feira. Para lhe ser sincero, não estava com saudades do país, porque ver a Luanda de cima deixa qualquer cidadão que realmente ama Angola triste. Estava com saudades dos meus pequenos, afinal o desejo maior era passar o Natal com eles. Sou cristão, escreve-se de passagem. O controle era cerrado, ninguém podia sair do aeroporto sem antes passar pela zona de despiste da Covid-19. O cenário estava muito bem organizado, perguntei aos funcionários sobre a funcionalidade de algumas máquinas. Lá fui para a fila para o teste, preenchi os meus dados na primeira mesa e de seguida fui à segunda mesa. O processo era rápido e organizado. Com muito medo de sempre, a enfermeira enfiou a cena no meu nariz e de seguida pediu para aguardar alguns minutos pelo resultado. Não percebi a primeira e pus-me a caminhar para a zona de desembarque. Meu senhor, não pode sair sem o resultado, disse a agente do Serviço de Imigração Estrangeiro. Ok, respondi. Sentei-me, quando minutos depois ouvi o meu nome. Chamaram-me em privado para outra zona de testagem e ali eu disse: será que o meu teste deu positivo? A enfermeira, cheia de temperança, disse: não podemos afirmar. Vais repetir o teste aqui e tu acompanhas o resultado.
Fiz no momento 2 testes e apresentavam o mesmo resultado inconclusivo, uma barra visível e outra meio visível. De imediato, pediram-me o passaporte, ou melhor, apreenderam-me o passaporte e chamaram o chefe de todo o processo de testagem que orientou uma ambulância para que nos viesse levar. Preciso de fazer uma ligação, ou melhor, comprar um chip e respectivo cartão de saldo. Ok, respondeu o enfermeiro-chefe. Neste momento, o senhor não pode sair daqui. Nós podemos providenciar o seu chip. E saldo. Continuou acrescentando. Dá o dinheiro. Tenho somente euros. Preciso trocar. Respondi. Como assim? Você é angolano? Não tem kwanzas? Interrogou-me o enfermeiro. No mesmo instante, aquele que viera a ser o meu colega de cela, o Nuno, deu-me 5.000 kwanzas. Neste momento pensei que, de certeza, era o meu primeiro anjo da guarda a manifestar-se. Ficamos mais 3 horas no aeroporto até que chegou a minha mala e a ambulância. Confiscaram-nos os passaportes, como disse anteriormente. Foi neste momento em que me senti um verdadeiro prisioneiro. Sem mais que novelas, colocaram-nos na ambulância rumo ao Calumbo, centro de quarentena institucional. O desenrolar da história continua nos próximos textos. Você não sabe o que é estar preso. 14 dias de quarentena institucional em um complexo habitacional com direito a banheiro e quarto privado, 3 refeições ao dia, acesso ao telemóvel, computador, direito à visita todos os dias, caso tenhas, somente para deixar bens, porém é proibido o contacto com o pessoal externo e tudo que entra na prisão não pode sair por estar contaminado. Internet, se o teu telemóvel tiver, simplesmente precisarás de encontrar uma zona com a elevação e assim aumentar os traços para obter o sinal de rede no seu telemóvel e assim aceder às suas redes sociais. Estar dentro do que o mundo exterior vive. A zona do Calumbo, no momento em que escrevo, não sei dizer em que ponto geográfico se encontra de Luanda, porque fui retirado do aeroporto para cá, transportado em uma ambulância sem visibilidade ao mundo exterior. Como sabe, caro leitor, o preso não pode ver as ruas e as pessoas para não criar nostalgia. Sei que é bastante distante de Luanda, pois a viagem do aeroporto para cá durou aproximadamente 2 horas. Não sei o que é estar preso, porque estar preso significa ser retirado da liberdade de circulação a nível mundial. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque ao preso é confiscado todos os seus documentos, principalmente o passaporte e o ID, quando este é detido no aeroporto. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque os presos têm alimentação conforme as vontades da prisão. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque o preso é isolado em um quarto a 2 ou sozinho. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque os presos têm sempre limite para cumprir o período de detenção e de sentença. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque lá dentro o preso aprende realmente o valor da liberdade. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque o preso um dia parece mês e um mês parece um ano. Será que estava preso? Não sei o que é estar preso, porque alguns presos começam a ter distúrbios mentais. No dia em que cheguei à prisão, ao centro de quarentena, disseram-me que uma das doentes foi levada à sua casa porque estava a ter perturbações psicológicas, ou seja, nem todos estão prontos para a solidão forçada. Será que estava preso? Não sei se estava preso. Sei que me sentia preso. Confesso que o projeto ou a quarentena institucional foi bem pensado se olharmos para a realidade geoadministrativa de Angola, onde as pessoas não têm morada, onde o compromisso com a saúde dos outros não é assente e principalmente onde a visão de quem nos governa está na seguinte pergunta: onde posso buscar mais micha? No mesmo momento, esta medida deixa de fazer sentido quando colocam um doente neste local por 14 dias, sem assistência medicamentosa por combate à doença, e se passados 14 dias o doente voltar a testar positivo, é-lhe dada a alta. Em Portugal, permita-me, caro leitor, usar como exemplo a quarentena domiciliar para todos, porque, adivinha, as pessoas têm morada, endereço e respeitam a saúde dos outros, ou seja, educação. Não sei se estava na prisão. Senti-me preso porque me foi confiscado o passaporte e porque me foi limitada a liberdade de circulação. Acima de tudo, colocado em um lugar longe de tudo e todos. A nossa tarefa diária era discutir com os enfermeiros e pessoal de serviço para que estes nos possam dar o devido tratamento, como alimentação quente, roupa de cama e limpa, limpeza nas casas, assim como a recolha de lixo no recinto, pois se não reclamássemos nada destas regalias teríamos direito e poderíamos, se necessário, viver com o nosso próprio lixo contaminado. No meu 6º dia, vi-me obrigado a trocar algumas discussões com a psicóloga do espaço, pois eu a estava a filmar quando esta não sabia responder como profissional a uma das utentes que era maior de idade, nossa tia. Quando se apercebeu de que estava a filmar, virou o cano contra mim, ameaçou-me de que me iria processar se pusesse o vídeo nas redes sociais.
Disse-a que enquanto ela estivesse ao serviço público eu podia filmá-la e colocar o vídeo nas redes sociais, porque infelizmente para alguns países a coisa só funciona depois de viralizar nas redes sociais. O colega de cela. O meu colega de cela, de nome agora a adotar Bruno, vinha dos Estados Unidos, da América, com uma escala em Paris e acabou por viajar no mesmo voo comigo. Após o meu teste ter dado positivo, já o encontrei na área de testagem seletiva. Depois de me terem submetido a mais 3 testes, acreditei naquele momento de que o meu nariz pertencia à enfermeira de plantel. Recebi o meu primeiro ato de solidariedade minutos antes de nos colocarem na ambulância para o Calumbo, quando disse ao enfermeiro que não tinha chip e precisava de trocar 5 euros para que alguém me pudesse comprar um cartão de saldo. Naquele momento, o colega de cela sacou 5.000 kwanzas e me entregou sem pestanejar. Agradeci e entreguei ao motorista da ambulância para que comprasse 4.000 kwanzas entre chip e saldo de dados. Como o angolano vê negócio em tudo, o motorista comprou 3.000 entre saldo e chip, me deu 1.000 kwanzas de troco e guardou para ele 1.000 kwanzas. O angolano não pode ver dinheiro que já quer parte para ele. Bruno foi se manifestando ser meu anjo da guarda. Viajamos a longa distância entre o aeroporto 4 de fevereiro ao Calumbo, sob o sol ardente e calor insuportável dentro daquela ambulância que soprava a ar quente ao invés de ar condicionado. Quer dizer, o ar estava literalmente condicionado. Chegamos ao Calumbo, deram-nos a nossa casa. Tomei um banho e dormi porque estava muito exausto, cansado e com fome. Precisava de avisar os meus familiares em Limenguela e a dama em Lisboa de que estava na prisão. O meu chip nunca mais ativava, não sei por que razão a Unitel vende um chip que precisa de dias para ser ativo. Problema de países burocráticos. Tive de sair do quarto porque não consegui dormir e ter com o próximo vizinho para que, se possível, me pudesse partilhar isso à internet para avisar o pessoal sobre a minha localização e situação. Às 17 horas do dia 9 de dezembro, depois de ter aterrado às 6 do mesmo dia no aeroporto de Luanda, consegui falar com a dama para que pudesse avisar o resto do pessoal sobre a minha situação e naquele momento consegui forças para dormir. Às 18 horas do mesmo dia fui chamado para fazer o teste de raio-x e de seguida receber o almoço. Era a minha primeira refeição. Voltei para o quarto e verifiquei o chip se já se encontrava ativo. Nada. Naquele momento chegou o meu vizinho de cela que me disse: deixa-me partilhar consigo a internet para falares com os teus. Agradeci e fiquei conectado. Deu inclusive para dar uma volta ao Facebook, TikTok, Instagram, ver os e-mails e o YouTube. No dia seguinte, quando eram 10 horas, bateu à minha porta o vizinho de cela e me passou outra rede de internet mais potente. No mesmo dia, quando eram 14 horas, disse que estava a deixar o recinto porque vai para outro centro. Ele já vinha a pedir para ser transferido para o outro centro ou o chamado centro VIP, desde que lhe foi dito que tinha de ir para o Calumbo. Penso que ele deverá ter os seus contactos e, como deve saber o caro leitor, em Luanda quem tem contactos nunca passa fome. Até hoje não sei se foi para casa, clínica ou para o centro VIP de quarentena. Só sei que onde quer que ele esteja, Deus o abençoe. Com meu colega de cela, eu unicamente recebia. Penso que a única coisa que o dei foi uma barra de chocolate. Com a sua ida a outro centro ou à sua casa, pois nunca mais tive contacto dele, fiquei sem internet e consequentemente sem comunicação com a minha família. Foram 24 horas sem comunicação e entretenimento. Foi um dia longo para mim e para minha família, pois não podiam saber nada sobre o meu estado. No dia seguinte, era sábado, meu terceiro dia. Por curiosidade, decidi ligar o celular quando de imediato percebi que tinha rede. Carreguei um cartão para a internet e deixei um para possível urgência. Eu sou assim. Te dou sem esperar, porque esqueço o bem que faço e recebo sem prometer devolver. Simplesmente agradeço. Obrigado, Bruno. Porque acredito no karma, as coisas que do meu colega de cela recebi poderão ser frutos das sementes de amor que fui deixando pela estrada ao longo do caminho. Faça esforço de fazer o bem e nunca te canses de doar. Porque cedo ou tarde, a fatura ou a nota de crédito chegam. Os colegas do recinto. De onde vens? África do Sul era a resposta frequente. Para proteger a identidade dos meus colegas de cela, até porque eu também sou péssimo em decorar nomes, não vou mencionar os seus nomes. De frente à minha residência estavam 2 meninas que aparentavam ter 23 e 30 anos, respectivamente. Estas duas vinham da África do Sul e tinham características físicas de sul-africanas, apesar de serem angolanas. Elas eram as atrações do recinto. Gostavam de caminhar às manhãs e às noites de calções quase cuecas. Aceita-se, pá, porque o Calumbo é um inferno na terra. Não imaginas
contas quanta energia solar o nosso governo está a desperdiçar. Eu gostava de estar na janela às manhãs para as ver caminhar e assim acreditar que de facto não estava na prisão. Porque até tu sabes, caro leitor, que na prisão os homens não sabem o que é partilhar recinto com as meninas. Sobre a de 30 anos vou-te contar o lance dela comigo no próximo texto. A de 25 era mais calma, apesar de ter umas nádegas que sem dúvidas levaria o senhor Ministro da Saúde nos tirar deste cativeiro. De lembrar que as meninas tinham 4 dias de antiguidade no recinto em relação a mim. Ainda da África do Sul, vinham 2 rapazes, um deles fisicamente esculturado, passava o dia a desfilar pelo recinto sem camisa e de quase cueca, porque acreditava que quanto mais sol bater sobre a sua pele, mais rapidamente o vírus sumia. Teoria tão forte que dias depois passei a bronzear-me com bastante sol, mas claro, sem precisar desfilar de cueca. O sol era tão ardente que queimei as costas todas. Não conseguia dormir de costas às noites e dias depois parecia que estava com doença estranha de tanto que a minha pele caía. A verdade sobre a fórmula do sol bateu certo porque meu teste deu negativo dias depois do banho do sol. A suposta bruxa. No meu quarto dia chegou um grupo de 3 doentes Covid, como assim éramos chamados. 2 dias depois, uma das senhoras que havia chegado naquele grupo foi vista a recolher as garrafas de água vazias, deixadas nos sacos de lixo e algumas vezes vistas a revistar os nossos lixos. Ficamos todos de medo quando tomamos conhecimento. No mesmo instante, coloquei todo o meu lixo em casa e todos os outros colegas adotaram o mesmo gesto. Levantamos várias hipóteses. Será que a Cota está a ficar louca? Será que é bruxa? Mas se ela sabe que este é um lixo contaminado, por que ela faz isso? Na dúvida, e até hoje, dia que estou a escrever este texto, meu 10º dia, tenho o meu lixo dentro de casa, apesar do cheiro e das formigas que acumulam. A prova do silêncio e da solidão. No dia 11 de dezembro, meu 3º dia, estava eu sentado na cama, até porque não havia cadeiras na cela, quando se ouvia o bater na porta. Já era quase 20 horas naquele dia, por incrível que nos pareceu, a refeição jantar tinha sido dado muito antes da hora habitual. Logo pensei, se já recebi a refeição, não estou à espera de encomenda, nem de uma pequena, quem será? Em menos de 5 passos, cheguei à porta, abri e era uma senhora menina, de frente à minha janela. Olá, vizinho, estás bem? Estou feliz, e tu? Respondi. Feliz, vizinho, neste lugar? Se não me alegrar com o que tenho e onde estou, terei de chorar e a tristeza me pode arruinar emocional e intelectualmente. Precisamos de observar as vantagens escondidas na situação que vivemos. Epá, estás lá que um filósofo, disse. Mas pensando bem, estás certo e vou seguir esta tua dica, acrescentou. Achei divertida e interessante a forma como ela falava, formava frases que cruzavam o inglês e o português. Dali a minha pergunta, vens de que país? Para lembrar ao caro leitor que na nossa prisão só haviam cidadãos nacionais e estrangeiros que tinham testado positivo ao Covid-19 no aeroporto de 4 de fevereiro. Da África do Sul, respondeu-me. Não fujas, continuou. Eu não sou altamente perigosa, pois não sou portadora de nova variante, a mais temida recente variante sul-africana. Não. Estou calmo, respondi. Vizinho, eu vim cá porque percebi que o teu vizinho de cela se foi e eu me senti preocupada porque estás sozinho. Esta solidão e os pensamentos, afinal, os teus planos foram todos para o baixo. Sei que estás triste pelo que estás a passar e por isso resolvi fazer-te uma visita para que não te sintas sozinho. E também dizer que sempre que precisares de nossa ajuda ou de bater uma conversa para relaxar e assim ver as horas passarem a correr, por favor, não hesita. Estamos aqui, a nossa cela é 46, ali à frente a tua. Não estás sozinho e vamos todos sair desta. Obrigado, vizinha, rabuda. Respondi sem ela ouvir a última palavra. Ela punha 2 palavras em inglês a cada 5 que falava e achei muito maravilhoso. Só não sei se os angolanos estão dispostos a ouvir uma pessoa com este problema ou privilégio na comunicação. Afinal, a beleza está nos olhos ou nos ouvidos de quem vê ou ouve. Entre outros atributos, a vizinha tinha as pontas todas marcadas na leve blusa que usava. Não sabia se olhava para o rosto dela, bunda, peito ou se me preocupava em manter a distância social recomendada. Foi uma visita no momento certo porque há já 3 dias que não sentia a minha outra cabeça viva. Ela ergueu-se e ali me lembrei que ainda tinha um motor que funcionava apesar da minha situação de saúde psicológica. Feliz pelo erguer do meu motor, fiz algumas piadas sobre as mulheres sul-africanas e ela sorria. Antes de me responder, aproximou-se um casal que estava em passeio noturno para desanuviar do estresse, formado por um jovem inglês e uma congolesa, casal perfeitamente africano, mas que tinham nascido na África do Sul e crescido em países anteriormente mencionados. No meu primeiro dia que os vi juntos, senti ciúme de vocês, disse a minha vizinha ao casal.
Uai, por quê? Responderam eles. Porque eu estava com o meu noivo no mesmo avião e o meu teste deu positivo e o do meu noivo deu negativo. Agora acho que foi melhor, porque se estivéssemos juntos, estávamos a passar o vírus, porque há sempre um que tem imunidade superior. Yeah, that's true. Disse o casal. Intrometi-me na conversa e acabamos por cada partilhar as suas experiências do país de proveniência. Eu vinha de Portugal, com escala em França, a vizinha da África do Sul e o casal da Inglaterra. Passei a prova do silêncio e da solidão, porque apesar de ter sido um momento mais de descontração e networking que a Covid nos proporcionou, eu amava estar sozinho. Mas uma vez eu descobri que o silêncio e a solidão são as minhas melhores companhias. Porque eu amo ler e escrever, para fazer estas duas coisas preciso de silêncio e mesmo quando não me apetece ler e não tenho ideias para escrever, eu amo estar sozinho para vaguear nos meus pensamentos. Pensar nas minhas ambições e observar o nada quando estou longe de qualquer beleza natural, incluindo de um ser humano feminino, só para olhar. Porque para tocar eu prefiro os peitos e os lábios da minha menina da Ilha de Santo Antão. A hora dos sinais vitais. Eu adoro dormir até mais tarde. Já que estou nesta situação, vou aproveitar as vantagens escondidas neste filme. Decidi passar a me levantar a partir das 11 da manhã. Dormir é o meu vício. Às noites, e isto desde Lisboa, quando vou para a cama, durmo nos primeiros minutos durante a noite e às vezes quando me levanto para aquele xixizinho de madrugada, volto a dormir como se não me tivesse levantado. Às vezes penso que tenho sono em excesso. Voltando à narrativa das horas dos sinais vitais, o centro de concentração de doentes Covid, como o termo mesmo indica, é um hospital. Hospital-prisão. Prisão porque nos retiraram os passaportes no aeroporto e nos privaram da liberdade de circulação. As enfermeiras de plantão vinham ao meu aposento sempre às 6 horas, outras vezes às 7 da manhã. Era para mim extrema chatice ter de me levantar às 6 quando sei que me encontro em uma situação de total improdutividade. Bom dia, Sr. Joaquim, como passou a noite? Bem, sem sintomas e graças a Deus. Eram as minhas habituais respostas, com exceção do dia número 2, que acordei com imensa dor de cabeça. Viemos somente tirar os sinais vitais. Eu dava o meu pulso cheio de sono, às vezes com um olho fechado e de seguida se retiravam. A resposta sobre os meus sinais vitais era sempre a mesma. Os sinais estavam bons. No dia 5 deixaram de aparecer e passei a ter manhãs mais tranquilas, quer dizer, mais longas. 2 dias depois de não mais terem aparecido, partilhei com os colegas do recinto se a eles também nunca mais apareceram os enfermeiros. A ideia partilhada era unânime. Graças a Deus nunca mais vieram nos tirar o sono. Sorrimos em conjunto, pois estávamos a partilhar do mesmo sentimento de liberdade e descanso. As pessoas fazem amigas pela dor, pela alegria, pelos planos e ou pelas situações. Desde o momento em que vivemos uma história idênticas, as probabilidades de sermos amigos aumentam. Lembra, os seres humanos são seres emocionais e somente no dia seguinte se tornam racionais. Por isso, grande parte das amizades derivadas da razão são interesseiras e as derivadas das emoções tendem a ser duradouras e prósperas. Como era a minha rotina? Passei o primeiro dia na prisão inteiramente a dormir, ou melhor, deitado porque estava acordado. Por 2 motivos. Primeiro, porque não estava a aceitar a situação. Segundo, porque doía a minha cabeça de tanto sono que sentia. Depois viajei durante a madrugada, fiquei imensas horas no aeroporto, viajamos longas horas de distância do aeroporto ao centro de quarentena e em uma ambulância sem conforto e muito quente. No segundo dia, a rotina foi a mesma, sono, preocupações, pois não conseguia comunicar à família e a minha situação por falta de um chip, porque a Unitel resolveu ativar o meu chip 3 dias depois. Penso que a minha rotina começou no 3º dia, quando, ciente da situação e que nada podia fazer contra, a menos que tivesse alguém lá fora com colhões para me tirar deste manicômio. Comecei a me levantar às 9 da manhã para tomar a vitamina C, alho, gengibre e água. Voltava a dormir até às 11. Tomava água e de seguida fazia as minhas habituais 90 flexões com repetições de 15 feitas 6 vezes. Neste momento, geralmente chegava ao pequeno almoço por volta das 11h30. Tomava o meu precioso chá quente, que era a única refeição quente que estou a tomar desde o dia que cá estou. Por isso, não podia perder o chá e, para não o perder, marcava a posição. Olá, queres chá ou leite? Era a pergunta do enfermeiro de distribuição de alimentos. Chá, leite nem podia chegar próximo do jeito que o meu estômago é estranho. Neste momento que estou a escrever este texto é o meu 9º dia e estou com tremenda dor de cabeça e diarreia porque a minha água mineral acabou. A água que o Rafael trouxe. Ontem bebi a água da torneira e este é o resultado. Não paro de ir à casa de banho e não paro de perder peso.
Primeiro, pela alimentação deficiente e segundo, pelo mal que neste exato momento enferma o meu estômago. Tomava o delicioso e indispensável chá e de seguida tomava banho. A seguir ao banho, costumava gravar um vídeo para o meu Instagram, TikTok e YouTube. Após o postar, aproveitava viciar-me nas redes sociais. É outro meu vício que todos os dias luto desafiar. Reservava o período de tarde inteira para ler. Livros são os meus melhores amigos, confidentes, e nesta caminhada aprendi que quem tem sempre um livro no bolso, na bolsa, nunca perde tempo e quem gosta de ler nunca está mal acompanhado. As noites intercalava, havia dias que editava o vídeo gravado no dia, quando gravo o vídeo para o YouTube de manhã, e quando não acontece, assisto às imensas entrevistas de seres humanos como Mandela, Elon Musk e Barack Obama, vídeos estes que descarreguei para o meu PC dias antes de sair de Lisboa, pois sabia que a internet em Angola era mais cara e lenta. Outros dias, de noite, substituí as horas da edição de vídeo por este livro. Na verdade, este livro foi escrito ou está a ser escrito a cada dia segundo os acontecimentos. No entanto, todas as noites reservo segundos para escrever. Eu amo escrever, mas também sou um crônico procrastinador. É difícil sentar-me nesta cama e começar a escrever, mas quando começo não paro porque as ideias não param de escorrer. Mal acontece quando recebo uma ligação no telemóvel, o que me leva a procrastinar nas redes sociais depois de terminar o telefonema. Por isso, como medida, decidi que, quando decidir escrever, colocar o telefone desligado, sem internet e longe de mim. Confesso ser um procrastinador disciplinado, se isso se aplica. Por isso, se tenho para o dia programado escrever textos, estes têm de ser escritos antes de dormir, mesmo que para o efeito eu tenha de ir para a cama muito mais tarde. Penso que devemos aprender a nos punir quando violamos o nosso próprio programa do dia. Se não for pelo método da punição, de certeza não terei este livro de memória escrito. Melhorar o que está mal. Quanto a refeições, vivi os meus infinitos 14 dias neste local sem saber o que é um prato de comida quente e quando estava quente era de sol forte que batia sobre a comida enquanto era transportada. Não sei como está neste momento o meu estômago, penso que o alho e o limão que todos os dias tomo tem ajudado a não se embrulhar. Deus me livre de mais doenças. Mais doenças penso que terei porque neste local o que mais há é mosquitos e outros insetos estranhos. Santo chá das 11, nosso pequeno almoço, tem sido a minha salvação estomacal. Quanto às limpezas, durante os infinitos 14 dias a roupa de cama foi mudada uma vez e eu, claro, vi-me forçado a retirar a roupa em outros quartos que não estavam a ser usados. A recolha do lixo orgânico no recinto era feita em cada 3 dias, o que representava um perigo para a saúde de todos, pois supostamente é lixo contaminado e alguns doentes deixavam sacos abertos à porta, exposto ao ar que todos os detentos doentes respiram. A minha casa foi limpa uma vez, tudo porque a vizinha noiva fez aquela confusão que todos nós aprendemos a fazer para que os nossos problemas sejam atendidos. Que medicamentos tomavam? Nós éramos literalmente reclusos, porque se fôssemos doentes nos davam alguma medicação. Foram apenas dias de descanso sem sequer um fármaco. Tomei um paracetamol porque senti-me mal no segundo dia e tive de pedir medicamento. Quanto à competência dos nossos doutores, tivemos direito a uma psicóloga. Estávamos em alta, irmão. Quer dizer, era uma psicóloga daquelas que prova a cada palavra que fala, que sem dúvidas, todas as provas feitas por ela, e se for por ela, durante todo o tempo da sua formação, foram cabuladas. Era uma decepção. Não sou psicólogo para avaliar a consciência e a sua performance, mas eu sou formado o suficiente para perceber aquele desastre de psicologia. Quanto ao pessoal enfermeiro de base, não tenho nada a contestar. Falar das que me visitavam às 6 ou 7 para retirar as sinais vitais, simplesmente faziam o seu trabalho, apesar de serem chatas por tão cedo chegarem. Quanto à médica principal, que é a diretora do centro, só com oração. A senhora circulava pelo centro com escolta policial e armados até aos dentes. Penso que não preciso mais de acrescentar. Como ela nos quisesse dizer, eu vim cá tratar de vocês, mas se deres um passo na minha direção, a polícia dispara queima-roupa. Como é possível uma médica circular pelo hospital com escolta e armados? Só mesmo em Angola. Como era o alojamento? Era uma casa do tipo T3, uma sala, uma suíte e uma casa de banho. No princípio estávamos cá os dois. Cada casa foi projetada para acolher 8 doentes, o que seria um caos se fosse a minha situação, ter de dividir o espaço com 8 pessoas e todas supostamente doentes de Covid. Felizmente acabei por ser o único na casa e assim aumentar as chances de sair deste lugar sem o vírus. Em suma, nas condições que vivi para um hospital-prisão está ótimo. Se tiver que comentar com base a solidariedade aos outros, diria que falta uma TV, frigorífico e micro-ondas, pois eram reclamações dos outros doentes. Mas para mim, TV e frigorífico não faziam falta, mas sim
Uma chaleira elétrica para aquele chá para correr com o Covid, a mim faltou. Meu anjo salvador, chip, gengibre, alho, frutas e águas e livros. Com exceção do último, os bens anteriores eram tudo o que precisava para que os próximos testes viessem a dar negativo e assim sair deste isolado e quente lugar. O Serafim, Rafim, Rafael são todos a mesma pessoa. É o irmão a quem dou a minha profunda vénia pelo suporte logístico durante a minha estadia. Sem esquecer de mencionar o operativo que me arranjou para tratar do meu documento em Luanda quando me encontrava aqui dentro. Jovem de alma negra e pura, devo-te esta, irmão. O que aprendi na prisão: não viaja para um país que não falas a língua local. Ou melhor, se não falas inglês, evita viajar para países que não dominas a língua. Ou melhor, se viajar para países em que não falas o idioma, não te esqueças de ativar o roaming e de carregar o suficiente do teu telemóvel de saldo de dados e de levar pelo menos baterias externas. Tivemos cá no recinto, nesta prisão, um senhor de origem russa que não falava inglês, português, não tinha saldo de dados para poder pelo menos usar o Google Tradutor e como que se não bastasse, não tinha dinheiro em cash para que o pessoal da prisão pudesse comprar chip, saldo, vitaminas, sabão, água, bolachas, livro, coisas que todo presidiário precisa para não se sentir cadáver andante. Não meças esforço para fazer o bem a quem quer que seja, amanhã será a sua vez. Há coisas que não terás se não pressionares, pois há coisas que ninguém fará por ti, como controlar os teus dias de quarentena, assim reclamares pela tua liberdade. Todos os dias, para que alguém pudesse sair, era necessário fazermos confusão com os médicos, porque parece que os médicos amam nos manter aqui, mas a confusão tinha de começar pelo paciente e de seguida todos nós juntávamos as forças. Pressionávamos, fazíamos barulho e só assim o irmão era liberto, seja o autor da sua própria história. Se a rebelião for positiva, faça sempre parte das manifestações. Todos os dias fazíamos manifestações de frente ao posto de aérea médica para que o colega que tinha cumprido o prazo pudesse sair. No entanto, era necessário irmos todos para que quando for o teu dia, precisarás também do apoio dos outros. Já sabes, quando a revolução é feita sozinho, nos cansamos, dificilmente somos ouvidos. Consequentemente, a mudança demora a chegar porque dificilmente quem tem poder poderá ouvir o grito de um só indivíduo. Na prisão aprendi a máxima: a união faz a força, por isso não te isoles da manada, porque senão pode ser esquecido. As amizades são geralmente fruto de algum tipo de situação. Nos tornamos amigos pela alegria, festa, pela tristeza, doença ou situação difícil semelhante. Dinheiro, negócio, há sempre uma história por detrás de qualquer amizade. Valoriza as pessoas que passam as mesmas situações difíceis contigo, mas, por favor, apesar da situação difícil que estiveres a viver, não contes os teus segredos e planos. Não sejas tão fraco na fragilidade, pois há amizades que não existirão depois de saírem da situação difícil e se tu contares todos os teus planos e segredos, já será tarde. Adota hábitos saudáveis dos outros, mesmo que pareçam estranhos. Havia um jovem que passava o dia inteiro a tomar sol. Sol ardente no Calumbo gira em volta de 45 graus Celsius. Nos primeiros dias o considerava meio louco. Como da curiosidade vem o conhecimento, perguntei à senhora Ana Maria, vizinha, pois me parecera que tinham entrado na mesma fase. Por que razão este jovem está sempre a circular pelo recinto sem camisa e neste insuportável sol? Logo percebi que era a fórmula usada para que o vírus Covid sumisse o mais rápido possível do organismo. Falando em sol, o governo angolano não sabe a quantidade de energia solar que está a perder. Era mais um bem de exportação. Aprendi a não fazer planos de coisas e com coisas que não dependem de mim para acontecer. No meu 10º dia, fiz o teste para saber se de facto o vírus continuava em mim. Feito o teste, eu tinha, segundo experiências de outros colegas, pelo menos 48 horas para deixar o recinto, pois, saindo o resultado positivo ou negativo, eles liberam o doente. Por isso, até hoje, não compreendo a razão de nos manterem aqui dentro se os doentes passados 14 dias presos com teste positivo ou negativo são libertos. Há informações de que este centro de quarentena não passa apenas de uma via para a lavagem de dinheiro público. Passadas 24 horas, após realizar o teste, chegaram 2 médicas na minha casa às 19 horas de domingo. Lembrar que eu havia feito o teste no sábado. Chegaram e disseram-me: eu à espera que era para receber os resultados. Elas me dizem: Joaquim, viemos para repetir o teste. Nós não sabemos a razão. A médica simplesmente mandou repetir o teste. Senti-me fora de mim. Era uma mistura de sentimentos: raiva, tristeza, arrependimento por ter vindo da Angola e no fundo um sentimento de abandono por Deus. Pois Deus sabe a razão da minha vinda a Angola. Meu irmão, foi mais uma prova de que não só podemos fazer planos com coisas que não dependem de nós, como também era a prova de que a sua situação atual
pode estar pior e piorar, ou pode estar melhor e melhorar ainda mais. Não percas a fé em Deus, mesmo quando tudo parecer perdido. Eu vim para ficar aproximadamente em Angola 20 dias, 14 dos quais fiquei preso no centro de quarentena. Vim com imensos assuntos para tratar, pois tinha ficado 2 anos em Lisboa sem voltar a Angola. Morria de saudades dos meus filhos. Aristóteles então tem todos os motivos para não gostar de mim. E eu tinha todos os motivos de perguntar ao Omnipotente: Senhor, você sabe dos motivos que me levaram a Angola. Por quê? Nas minhas orações, preferi acreditar na crença de que a minha estadia aqui possa ser um livramento do Senhor. Nós não sabemos o que Deus reserva para nós. E atenção, o que Ele reserva para nós é sempre melhor do que todos os nossos planos, por mais perfeitos que pareçam. Não percas a fé nunca. É imperioso apoiarmos a revolta dos irmãos que estão há mais tempo neste local. Primeiro, pelo espírito de solidariedade incondicional. Segundo, pelo laço de irmandade e familiaridade que criamos aqui. E terceiro, porque as lutas deles de hoje para realizarem o teste na data exata e sair no dia exato, conforme o período normal de permanência neste local, será a mesma luta que o próximo a sair terá de enfrentar. E nós cá aprendemos pela experiência de que os irmãos no poder aqui somente cedem com pressão e se formos muito melhor. Os dias aqui são longos, por isso precisamos aprender a preencher com atividades produtivas, treinar, ler. Eu já estou sem livro para ler, pois já terminei todos os que trouxe. Ainda bem que existe em mim esta leveza na escrita para narrar as lições, decepções e alegrias deste local. Quanto às alegrias, neste momento que escrevo não me lembro de alguma. Talvez quando sair daqui eu possa lembrar de algumas e sorrir. Percebi também que se aprenderes a gostar da sua companhia, de estar sozinho, mesmo quando há milhares disponíveis para estar contigo, não sofrerás quando, se algum dia tiveres de passar por esta situação de privação social compulsiva. Aprendi aqui a olhar sem pressa e preconceitos para o meu passado e rever todos os meus atos maus que me levariam a pagá-los hoje. Pois possa ser que este seja um castigo de alguma coisa errada que teria feito no passado. Do mesmo modo, aprendi a acreditar e respeitar a minha fé por meio da seguinte questão: e se esta situação for o plano de Deus? Solidariedade era a palavra de ordem que reinava cá. Não sei se era porque partilhávamos a mesma dor ou porque Deus escolheu somente os bons em cada avião para cá estarmos. Os seguranças e alguns policiais que mantinham cá o nosso repouso na calada da noite parece que também foram escolhidos segundo as suas virtudes. No 8º dia, a minha água mineral acabara e porque não quis mais incomodar o Rafim, decidi esperar a hora do almoço para beber meio litro de água que nos davam. Infelizmente, o calor infernal não me permitiu aguentar tamanha sede. Bebi da água da torneira. O resultado foi o esperado: dores de barriga e disenteria. No dia seguinte, pedi às médicas que me dessem água mineral e no mesmo dia, ao partilhar a situação com o Dário, o jovem rapaz deu-me 6 litros de água. Ganhar o dia. O ato de solidariedade vinha também do grupo de desportistas de sub-17 olímpica da Seleção Nacional de Angola, que foram também testados positivos à Covid-19 após a sua chegada ao país. Eles tinham uma refeição diferente e recebiam-nas em horas certas, o que levou muitos deles a partilhar alimento para nós, pois nós almoçávamos às vezes às 19 e jantávamos às 22. Quanto ao pequeno almoço, era às 11 horas. Aprendi que às vezes precisamos brincar com a situação difícil que se está a viver. O casal de jovem inglês que estavam conosco, de tanto farto que estavam da situação que estávamos a viver na última noite da prisão Covid, partiram a cama de tanto sexo que fizeram. Rimos até doer a barriga ao tomarmos conhecimento da situação. São momentos que misturam malandragem, aventura e humor como estes que ficarão na história das vidas deles e das nossas, enquanto espectadores da situação. Aprendi que poderás algum dia desejar fazer o que detestavas, porém vale às vezes enfrentar e vencer os nossos medos e raivas. Não gostava de fazer teste de Covid, mas quanto mais cedo o teste era feito cá no recinto, mais cedo sais do recinto. Desejava fazer logo o teste para que fosse embora. Como consegui manter a minha saúde mental sempre forte? Viver nesta situação e condição como preso seria mentira se afirmasse o seguinte: estive sempre sereno durante os 14 dias. Era impossível, porque por mais que eu tentasse, acontecia muita coisa que era de facto difícil de segurar os nervos. Tristeza, o desespero e a ansiedade principalmente, incluindo o arrependimento de ter saído de Lisboa. Usei como fórmula estas 3 afirmações: tudo passa. Esta situação é apenas um momento. Não há dor que dure para sempre, não há reinado que dure para sempre, não há pobreza que dure para sempre, não há riqueza que dure para sempre. É certo, é indiscutível, tudo passa, mesmo que para efeito a morte seja o fim. Manter o sorriso no rosto. Podes, por favor, experimentar, caro leitor, sorrir?
Sim, sorria. Sorria sem motivos. Deixa o seu rosto com um sorriso. Vai gerar em ti um certo bem-estar, mesmo que muito imediato, porque a psicologia humana não permite o ser humano sorrir e sentir-se triste em simultâneo. Esta afirmação é a mais poderosa porque dela surgiu este livro. Que vantagens posso tirar desta situação? Meu corpo precisa de exercícios. É uma questão primeiro de saúde e segundo de estética. Já que estou com muito tempo e a pensar imenso nos meus problemas, por que razão não treinar? Correr e fazer flexões. Considere a última dica como bônus. Situações aleatórias. A enfermeira Elizabeth é aquela médica carismática. Nos primeiros dias gostava dela, pois vinha sempre dar-nos aquela força. Nos dias seguintes deixei de gostar das suas visitas porque falava muito. Para lhe ser sincero, caro leitor, eu não gosto de pessoas que falam muito. O russo era o pula que não falava inglês, francês nem português e por isso não tinha com quem conversar. O mais agravante, não tinha internet. Desde o primeiro dia em que partilhei a minha internet para ele e assim poder falar com seus familiares, passou a fazer-me visitas diárias para que pudesse partilhar a internet. Penso que ele não sabia que a internet móvel em Angola é muito cara. Dos 14 dias, alguns tantos estava na minha casa para partilhar da internet. Chegou alguns dias que passei a lhe fugir e outras vezes inventava desculpa do tipo: não tenho carga, o saldo. Eu sou um outro viciado, precisava da internet e do outro lado percebia que ele também não tinha mais a quem recorrer. Triste, engraçado e histórico. Da experiência que aprendi com o russo é a seguinte: não viajo para país que não falo a língua, sem roaming, e ele era mais uma prova de que aprender pelo menos inglês é urgente. De muitas situações difíceis que estávamos a viver, uma das mais duras foi da menina que veio para casar e acabou aqui. Adiaram o casamento dela. As horas para as refeições eram um desastre. De tão tarde que serviam o jantar, muitos dormiam, muitas vezes sem jantar. Ter de repetir o teste depois de 24 horas foi um total desrespeito porque não me quiseram explicar a razão e nem sequer tive direito a um pedido de desculpas pelo ocorrido. De jeito que o lugar era estranho, desconfio que tenham perdido a minha amostra. O dia da soltura. Este título está errado. Poderia chamar o dia da alta, afinal estava em um hospital e não em uma prisão. Mas, para lhe ser sincero, estava sim em um hospital-prisão porque funciona literalmente como uma prisão e se calhar pior porque não se tem direito a visitas, apesar de ter acesso à internet e telemóvel. Para não ser ingrato, até porque a existência do centro de quarentena visa proteger os cidadãos locais espalhados pelas 18 províncias do país do contágio à Covid-19. É um lugar necessário, é um lugar triste para quem lá está e feliz para quem está fora. Triste porque todos que lá estão vêm de alguma parte do mundo, chegaram ao país repletos de sonhos, saudades, negócios e problemas por resolver e acabam por serem levados do aeroporto sem a possibilidade de saudar os familiares de que para alguns os esperavam na porta do aeroporto. É um lugar de tristeza porque ali dentro aprendemos a respeitar a liberdade e a contar os dias. E tu sabes, caro leitor, que quanto mais contas as horas, minutos e dias, mais estes se tornam longos. Coisa de psicologia. Às 17 horas do dia 22 de dezembro, 3 dias para o Natal, recebi a alta hospitalar e respectivo teste negativo. Liguei para o Rafael, meu salva-vidas, jovem sobre o qual falei nos agradecimentos e em várias partes do livro. Liguei-lhe porque precisava agradecer-lhe pelo suporte logístico e porque pediu que o ligasse no dia da soltura, quer dizer, da alta, para que me pudesse dar aquela boleia necessária. Afinal, para o preso, só há transporte no dia da detenção e no dia da soltura, safa-se quem puder. Quando eram aproximadamente 20 horas, o Rafael chegara ao centro de quarentena do Calumbo. O jovem corajoso e humilde citado a pedaços demorou porque trabalha no centro da cidade e o Calumbo fica geograficamente em outra província, muito distante do centro de Luanda. Eu estava feliz pela soltura e ansioso para o dia seguinte viajar para Benguela. Zona escura, ou melhor, sem iluminação e sinalização, é a caracterização rodoviária do Calumbo. Em aceleração controlada, saímos da zona contaminada pela Covid e doentes de doença pulmonar tuberculose, recém-vindos do Hospital Sanatório, rumo ao Capolo 2, arredores do Golfo 2, Quimbango. Quando eram aproximadamente 22 horas, chegamos ao Capolo, zona de difícil acesso, principalmente quando chove, é o Capolo. Durante a viagem, o Rafael e eu falávamos sobre vários assuntos, desde em que nascemos, crescemos, zona alta da cidade do Lubito, Portugal, ciência, vida e mais. Quando chegamos à unidade policial do Capolo, o Rafim disse: são disparos? O quê? Perguntei.
Oh, não estás a ouvir estes barulhos? Chutou Rafim. Não, devem ser os pneus, respondi. Guida, 2 jovens fardados de policial em uma moto passam em alta velocidade de frente a nós. No mesmo instante, ouvem-se disparos ensurdecedores mais próximo de nós do que poderíamos imaginar. Eram os policiais da unidade de treino da formação de policiais do Capolo que estavam a disparar diretamente contra os achados marginais disfarçados em uniforme da polícia. Sem exagero, penso que se tivéssemos a andar em alta velocidade, levaríamos com os disparos feitos no cruzamento. O Rafael acelerou até o fundo perante a situação. Pedi-lhe para parar o carro, pois os policiais poderiam também disparar contra a nossa viatura, achando que éramos parceiros do crime dos disfarçados e perigosos por jovens gatunos. Avançamos até uma esquina. O Rafael pediu que descêssemos para que pudéssemos sentir, pois, segundo ele, tu podes não sentir a bala no primeiro momento quando ela perfura o teu corpo. Neste instante, descemos do carro, apalpei-me cheio de medo e culpa, pois estava a pôr o Rafael em situação difícil. Kim, vais ter de dormir em uma pensão e amanhã vais para a casa da tua tia. Neste instante, eu ligara para o paizinho, meu primo, para que me viesse buscar, porque não conseguia localizar a saída para a casa da tia, porque não tinha dinheiro para pagar a pensão. Tinha apenas euros. O Rafael acalmou-se, conseguimos localizar a saída do bairro e localizamos o primo paizinho e a casa em que passaria a noite. Era necessário escoltarmos o Rafael ao asfalto para que pudesse seguir a viagem para o Quilamba, sua casa. Tivemos de escoltar porque estávamos dentro do bairro e porque percebemos que os bairros de Luanda são os mais perigosos comparando as zonas urbanas da cidade capital. Quando chegamos a casa, depois de escoltarmos o Rafael, já durante a minha oração na noite, pensei, será que estes disparos foram um sinal de que Deus me colocou em quarentena para me livrar de coisas do gênero? Eu sou cristão e acredito na ideia de que Deus escreve direito em linhas tortas. Por isso, vale agradecermos pelas coisas boas e más que nos ocorrem, pois a nossa inteligência não atingirá nunca os desígnios do Criador. Ainda sobre o dia dessa altura, quero dizer da alta, enquanto esperava pelo Rafael, estava eu no portão do centro de quarentena a conversar com uma jovem segurança de 23 anos de idade, segundo o seu relato. Tem filho e perderam o namorado em menos de 3 meses. Durante a conversa, já não me lembro como caímos neste assunto, disse que tem filhos, é viúva, em sua empresa de segurança, em sua enquanto empregada, há sempre uniformes novos, mas não recebem salários há já 3 meses. Como tem sobrevivido, menina? Perguntei. Nos meus dias de folga faço tranças e vendo bolos na rua. Estou somente à espera que nos paguem os 3 meses de salário em atraso e vou deixar isso. Moço, não reclama muito da vida, disse ela, porque há sempre pessoas em pior situação. Hoje, por exemplo, morreu uma senhora e está mesmo ali na casa mortuária do hospital, de frente a nós. Sem palavras para partilhar com ela, pois ela estava em situação mais difícil do que a minha, 14 dias de quarentena e com muitos problemas adiados. Mesmo assim, me estava a motivar. Tinha 20 euros na carteira, tirei 20 euros e dele. Pode servir para alguma coisa, até vos paguem um salário. Neste momento, o chefe dela a chamou. Ela foi e voltou. Ele não quer que eu converse contigo. Eles levam muito a sério isso. Não nos pagam e são os mesmos chefes que não querem fazer greve porque têm medo de perder o trabalho. Fiz um rosto alegre, sorri sem abrir os lábios e disse-lhe, podes ir, que eu aqui estou bem. E foi no mesmo instante que o Rafael chegou e o resto da história escrevi nos textos anteriores. Qual é o lado positivo e negativo do centro de quarentena? O lado positivo tem a ver com a salvaguarda do contágio e mata dos angolanos por via de novas chegadas de angolanos e estrangeiros no território nacional. Por exemplo, se eu não fosse testado no aeroporto e me terem levado para o centro de quarentena institucional, de certeza teria infectado os meus primos em Luanda, alguns irmãos pelos diversos lugares em que iria passar e comer, restaurantes, a minha família no Lubito, como os meus pais, irmãos e filhos. O perigo destas infecções está no facto de que não sei como cada meu irmão, cada familiar meu iria responder à infecção, porque sabemos que cada organismo reage conforme as suas defesas. O lado negativo está no facto de, primeiro, a criação deste centro estar a desviar a atenção e dinheiro do governo angolano dos antigos e mais graves problemas do país para a pandemia da Covid. Hoje em Angola, todas as fraquezas do país e do governo são justificadas pela pandemia, como que se a pandemia fosse a culpada pelos incontáveis problemas que o país enfrenta, como o desemprego, a inflação, o saneamento básico, transportes públicos, produção nacional e outros. Está a ser um fator de desvio de atenção em fundo do país e
Quem esteve de quarentena sabe quanto dinheiro está a ser levado, lavado com a existência daquela instituição, que nem um laboratório para análise da Covid e um refeitório para alimentos, os doentes e as pessoas de trabalho têm. O centro é um mal necessário que devia ser um bem necessário, se funcionasse com transparência e com testes em cada 5 dias e tratamento dos doentes. O que nós fazíamos no centro é nada. Fiquei 14 dias sem comer uma refeição quente. A recuperação dos doentes era cada conforme as suas imunidades. E o mais agravante era que se o doente testasse positivo no seu 14º dia, poderia sair. Será que após este período o vírus já não é contagioso? Que nos respondam os médicos. Se após 14 dias o vírus ainda é feroz, não há necessidade de termos o centro de quarentena nestas condições de políticas de internamento e alta. O último susto. No dia 30 de dezembro, parti do aeroporto 4 de fevereiro em Luanda para Lisboa, com escala em Paris. Mesma rota que fiz durante a ida a Angola. Gostava eu poder ficar mais dias em Angola, pois depois de sair do centro de quarentena, porque tinha aproveitado apenas 6 dias dos meus 20 dias previstos para férias na banda, onde dos quais 14 foram consumidos na prisão e Hotel Calumbo. Não adicionei mais dias porque os casos de infecção à Covid em Angola estavam a aumentar e os casos em Portugal era exagerado, porque também havia informações de que Angola tinha confirmado um caso de nova estirpe Omicron de origem sul-africana, país que já não tinha voos para Portugal em função do perigoso Omicron. Entre este mar de informações, pelo receio de não poder sair de Angola, pois estava cada vez mais evidente a possibilidade do fecho de fronteiras entre Angola e Portugal, no entanto, parti no dia previsto para Lisboa. Às 22 horas do dia 30 de dezembro, saí de Luanda e às 6 do dia 31 estava na capital francesa, viagem tranquila. Às 13 horas do dia 31, parti de Paris para Lisboa, a viagem estava tranquila, apesar de ser um perfeito medroso em viagem de avião. Às 15 horas e 30 minutos, aproximadamente, o avião chegara a Lisboa e direcionava-se à pista de aterragem. Quando rodas de trás tocaram a pista, sentimos o aumentar da velocidade do avião e de seguida tomar voo. Não percebemos o que estava a acontecer, pôs o avião voltar a subir, deixando-me e nós, penso, cheios de medo, porque de certeza algo de errado tinha acontecido. Quando tomamos altitude segura, o piloto anunciava que, por questões de segurança, não podíamos aterrar, pelo que tentaremos a nova aterragem em 6 minutos. 5 minutos após algumas voltas ao céu de Lisboa, voltamos a tentar uma nova aterragem que correu a mil maravilhas e o pessoal a bordo encheu-se de alegria e salvas de palmas se ouviam pelo avião. Alívio, bênção e alegria eram sem dúvidas os meus sentimentos. Não porque temos medo de morrer, porque vale sempre viver. Nota final. Depois desta experiência, rogo ao Senhor meu Deus para que eu nunca venha saber o que é ser e estar verdadeiramente preso.